Olá, aqui é o professor Piscine, estamos começando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago aqui para você dicas e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Hoje o tema é hábitos para ter uma mente tranquila. Você sente que a sua mente é muito agitada, você fica muito estressado, sente muito medo, fica muito preocupado e isso gera um cansaço mental em você? Então, nesse podcast aqui, nós vamos procurar caminhos para resolver esses problemas. E a base do nosso podcast de hoje será o livro A Mente Serena, de Giawa do Campa. Olha que eu treinei para falar esse nome. Giawa do Campa é um monge budista, tá? Eu não sou budista, então eu não entendo, porque existem diferentes denominações budistas, tá? Mas depois você procura, ele tem trazido uma mensagem mais jovem para o budismo, ele tem trazido muitas mensagens que conseguem atingir mais pessoas. Esse livro é um exemplo deles, e eu quis trazer ele para a gente conversar um pouco. Poxa, professor, mas por que budismo? Né? Por que você está trazendo isso? Na verdade, eu apesar de me interessar muito mais pela uma religiosidade cristã, ocidental, eu acredito que a forma oriental, como eles tratam a questão da atenção, do foco e da mente serena, que é o tema desse livro, eu acho isso fundamental. Eu acho que isso traz para a nossa vida um domínio muito maior. Você ter um controle da mente. Eu uso muito isso, o controle não da mente dos outros, mas da sua própria mente. Isso é muito importante. Então eu gosto muito da filosofia Zen nesse sentido. Tá? Eu gosto da maneira como eles tratam o tema e muitas vezes, como esse livro que eu li, e como, só para deixar claro, tá? Quem está chegando aqui pela primeira vez, não é resumo de livro. Eu sempre trago lições. Isso não impede você de ler o livro. Até esse é um livro que vale a pena você ler, porque as reflexões que eu vou trazer hoje aqui são mínimas comparados ao conteúdo que tem dentro desse livro. E eu acredito que esta filosofia traz um caminho bacana pra gente. Beleza? Então vamos começar. Tá? Vamos começar com uma primeira parte que o Giawa, ele já começa falando o seguinte. Ele já começa falando que compreender o funcionamento da mente é a chave para a liberdade, a felicidade, o comportamento e a superação dos desafios. É a chave para tudo. E quando eu li isso aqui, você sabe que eu faço muita pesquisa na área da psicologia, da neurociência, da filosofia, e é realmente aqui a chave. É por isso que eu gosto muito da filosofia Zen. Porque o funcionamento da mente é a chave para resolver todos os seus problemas. Pô, professor, você está exagerando. Tá, eu tô colocando acima de tudo, mas eu acredito que é a mente, é de dentro para fora, é você se conhecendo que os seus problemas vão se resolver. Mas isso não é fácil. Você sabe que isso não é fácil. Não é fácil se conhecer, não é fácil ter um domínio da mente. É um exercício, uma prática diária. Mas você tem que trabalhar de dentro para fora. Você tem que procurar mudar dentro para fora poder mudar. Ah, professor, você pode falar o seguinte agora, né? Mas e aí? E o que acontece fora? E o meu meio social? E o meu contexto biológico? Porque eu nasci de uma determinada maneira, numa determinada família, com uma determinada capacidade mental, intelectual, se eu nasci com saúde, se eu não nasci com saúde, tudo isso tem um impacto? Tudo isso tem um impacto, sim, eu acredito nisso. Porém, eu acredito, e aqui eu utilizo muito a filosofia ocidental dos estoicos, né, que você só consegue mudar aquilo que você tem o seu controle. E no caso, a única coisa que você tem controle de verdade mesmo é a sua mente. Fora disso, não adianta você se estressar com as outras coisas. É fácil fazer isso? Não, é fácil falar isso. Eu sei muito bem que é fácil falar isso. E eu não quero que você se feche ao falar isso. Eu quero que você pense a respeito. Por isso que eu falo que o nosso podcast aqui, ele é sempre uma reflexão. Não para você se fechar e falar, não acredito que seja isso. Não, mas espera aí. E se for isso? Como que se daria a sua vida a partir desse ponto? Se tudo acontece na sua mente
e se a sua mente é responsável por tudo, e se você passa a querer mudar a si mesmo, né, são perguntas que eu faço para que você pense a respeito disso. Porque é muito fácil eu sempre culpar o meio, o biológico, a maneira como eu nasci, tudo que é fora. É sempre muito fácil fazer isso. E óbvio, quando eu coloco isso, sempre coloco de uma maneira muito séria e não dizendo que as pessoas não têm culpa por que pode acontecer para você. Por exemplo, alguém chega e te ferra de alguma forma. Se ferrar aqui pode ser assim, faz você perder o seu trabalho, fala mal de você. Tá? Eu não estou dizendo que isso é culpa sua. Não estou dizendo isso. Realmente a pessoa fez algo para você, ela atacou você. Mas como que você vai lidar com isso internamente? Essa é a questão. Porque além desse ataque que ela fez, pode ser aí falar mal de você, fazer você perder seu emprego, além disso, tem um impacto que ela causa dentro de você internamente. E esse é muito maior, dependendo de como você lida com isso. Então por isso que eu sempre falo, nós temos que procurar aqui essa reflexão para encontrar uma saída, para conseguir ter os resultados e conseguir seguir a vida. Porque esse é o ponto. Seguir a vida para conquistar os seus objetivos, para seguir a sua caminhada. Né? Ok? Então, ele continua aqui, né? Fazemos muitas perguntas, mas não temos tempo ou paciência por um momento para ouvir ou compreender as respostas. Isso é muito sério. Porque a gente faz perguntas, muitas vezes já esperando, ou faz a pergunta esperando a resposta, né? O que eu quero ouvir, eu pergunto para alguém, olha fulano, você acha que eu devo aceitar aquele emprego? Mas eu já tenho resposta dentro de mim, eu só quero que alguém confirme para eu não me sentir tão mal. Né? Será que, fulano, você acha que eu devo ficar com o ciclano? Né? Será que ele é bom? Será que ele vai ser uma pessoa boa? Né? Então tudo isso também faz gerar essa bagunça mental, essa conversa mental excessiva. Então, perceba, nós não temos paciência para esperar o outro. E eu sempre, quando eu coloco isso aqui, sempre quando eu coloco os ensinamentos que a gente vem discutir aqui no podcast, eu faço uma autocrítica também. Né? Porque muitas vezes eu participo de algum debate, alguma coisa, eu já coloco a pergunta e a pessoa está respondendo, e dependendo do que a pessoa colocou no meio da frase dela, no meio do raciocínio dela, eu já estou pensando na resposta. Então eu já apago o que a pessoa está falando. Então, por exemplo, você pode estar me ouvindo agora, tá lá me ouvindo, beleza, professor, eu estou te ouvindo, de repente eu falo alguma coisa que mexe com você. Aquilo bloqueia você. Você passa só a raciocinar numa resposta. Não, eu vou ter que dar uma resposta para esse cara, vou ter que falar alguma coisa, vou ter que colocar um comentário. E nisso eu perdi todo o resto de informação. Não houve uma conexão, entendeu? Não houve um diálogo. Ele se cortou. Ali a comunicação se cortou em um determinado momento. E é isso que você precisa tomar cuidado. Lógico, para que você chegue nesse ponto, você precisa ter uma consciência muito clara o tempo inteiro dos processos mentais que estão acontecendo aí no seu cérebro e na sua mente. O tempo inteiro você tem que estar atento. Né? É o vigiar o tempo inteiro. Você tem que estar vigiando sua mente. E ele segue aqui, é só cuidando bem de nós mesmos que começamos de fato a apreciar e respeitar os outros. E aqui nós voltamos, né? Na questão de começa dentro de você. Porque para que você consiga, num diálogo, vamos dar o mesmo exemplo do diálogo, para que você consiga dialogar com outra pessoa, você precisa sentir que é ruim quando você não é ouvido ou ouvida. Você precisa sentir que é ruim quando você fala uma coisa e a pessoa não compreende. E a partir de você se respeitando, você olhando para si mesmo, você reconhecendo suas limitações ou aquilo que você pode fazer, a partir disso você consegue tratar melhor os outros, você consegue buscar melhor compreender os outros, ter a empatia que todos falam, né? Eu acredito que muitos falam assim, não, porque empatia, nós precisamos ter empatia, mas para que haja empatia, eu preciso ter um conhecimento de mim mesmo. Eu preciso reconhecer as minhas limitações, os meus defeitos, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer.
uma autoanálise, um autoconhecimento constante. E é muito fácil no decorrer do dia, no decorrer do dia a dia, nós nos esquecemos disso. Porque é fácil, por exemplo, agora quando você está escutando esse podcast, ou num momento onde eu estou num ambiente controlado, entre aspas, né? Vou colocar assim, igual no meu escritório aqui. Eu só estou sozinho aqui, entendeu? Ainda que seja difícil, em alguns momentos, lidar com a minha mente sozinho aqui, é mais fácil do que eu estar no meio do trânsito, na hora do rush, na hora de pico, e buzinando e toda aquela coisa. É ali que a vida está acontecendo. É ali que o controle ele pode desaparecer do nada. E tudo isso que a gente está falando aqui, que é muito lindo, muito maravilhoso, né? Não, porque tem que respeitar, porque tem que ter diálogo, porque tem que ter empatia. Tudo isso some em um determinado momento. Porque não houve essa autoanálise, que é constante. Por isso que eu digo, não é uma coisa que você muda agora. Por exemplo, nós estamos conversando, não, mudei, nossa, iluminou a minha mente, pronto, acabou. Não, é a construção de um hábito. Tá? Eu sempre vejo dessa forma. Ah, professor, mas tem pessoas que são iluminadas da noite para o dia. Tudo bem, mas eu acredito que isso é o mínimo do mínimo do mínimo. E a grande maioria das pessoas tem que encarar isso como uma mudança de hábito, uma mudança de vida. É aí que está a verdadeira transformação. Seguindo aqui, né, o que o autor coloca, então ele coloca aqui, alguns minutos de silêncio e contemplação nos torna mais observadores e apreciadores do que está acontecendo. E aqui a gente entra bem dentro da filosofia budista, que é do silêncio e da contemplação. No Ocidente, nós temos um pouco disso, né? No cristianismo, busca um pouco da contemplação. Os primeiros cristãos, né, os pais fundadores da igreja, né, como falam, eles buscavam isso no deserto, essa contemplação, esse silêncio. Isso era muito buscado. Inclusive, eu tenho que trazer até alguns livros dentro do cristianismo que trata, né, do silêncio da mente, principalmente dos mosteiros, né, que trabalha bastante com isso. Acho que traz um enriquecimento pelo que a gente está falando aqui. E ter esse minuto de silêncio e contemplação é quando você começa a se perceber. Né? Somente através da meditação que você começa a reconhecer um pouco de si mesmo. Quando você tenta acessar sua mente, acho que o primeiro ponto é quando você tenta meditar e não consegue, porque aí você percebe o quanto a sua mente faz barulho, cara. Ela faz muito barulho. Aí você percebe o quanto você não tem o controle da sua própria mente, porque você não consegue silenciá-la por alguns minutos. E tem muitas pessoas que falam assim, não, mas eu consigo silenciar. Não, eu digo assim, né, do começo. Não consigo silenciar, é muito fácil, né? Mas aí, como é muito subjetivo, não dá pra gente analisar. Mas muitas vezes o que está acontecendo? Você acha que silencia, mas está acontecendo vários processos ali que você não tem consciência. Então, por exemplo, tem pessoas que elas começam num processo de meditação. Eu estou atento, né? Estou ali, estou atento, estou parado, estou ali, quieto. Você tá, de repente, a pessoa no meio da meditação, ela fala, caramba, eu estou meditando, peraí, a minha mente está jogando várias coisas e eu me perdi. Perdi a atenção do momento. Assim como é na vida, acontece dentro da sua mente também. Por isso que é uma prática constante. É uma prática. Essas dicas que eu estou passando aqui, elas vão acontecer dentro da prática da meditação, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes, talvez em um podcast futuro, eu tenho que trazer um especialista para falar a respeito disso. Eu não sou especialista para falar a respeito de meditação, eu faço a minha meditação do meu jeito, de acordo com as minhas pesquisas aqui, mas eu prefiro que tenha instrutores para falar a respeito disso. Eu tenho que trazer alguém para trazer algumas ideias para a gente, né? Para dar um encaminhamento daquilo que é melhor. Certo? Então, olha só, se não entendemos o que queremos mudar, a mudança nunca vai durar. E aqui está, mais uma vez, né, jogando para dentro. Se eu não sei o que eu quero mudar fora, eu fico perdido o tempo inteiro. Eu sempre vou achar que as pessoas estão me impedindo de seguir o caminho, as pessoas estão me atrapalhando, eu estou tentando fazer isso e não dá certo, eu estou tentando fazer aquilo e não dá certo. Mas você parou para pensar e falou, esse é o caminho que eu quero seguir? Porque é muito fácil eu falar que tudo ao meu redor, né, mais uma vez a gente caiu nisso, né, que eu acabei de falar, tudo ao meu redor conspira contra mim. Mas o que eu realmente quero? Será que eu já não estou conseguindo seguir o caminho do que eu realmente quero?
Será que eu não me toquei disso? Quantas vezes, eu digo até na minha própria vida, né, eu batendo em um ponto, falando, não, eu quero seguir por esse caminho, eu quero seguir por esse caminho. Mas, na verdade, eu já sabia o que eu queria e não estava atento a uma outra possibilidade que me abria. Então, por exemplo, às vezes eu falo assim, não, eu quero fazer um projeto novo. Eu quero fazer esse projeto novo. Não, mas eu quero que aconteça dessa forma. Mas ali existe uma outra possibilidade sendo aberta para mim. A única coisa que eu preciso é estar atento para perceber isso. Porque se eu estiver atento e eu sei o que eu quero, eu consigo reconhecer o caminho. Se você não sabe o que você quer, você vai passar 200 vezes pelo caminho e você não vai ver aquilo que você precisa ver. Você vai passar 20 vezes, vai dar volta, vai dar círculo e falar, não, as coisas não acontecem, mas você não parou para se analisar e para perceber que, olha ali, puxa, o caminho estava sempre ali. O caminho, quando eu digo, é o seu objetivo, aquilo que você propõe para si mesmo. Né? Ou os acasos, né, que a gente diz, os acasos que acontecem na vida, talvez sejam portas abrindo para você o tempo inteiro e você não está atento a isso porque você não reconheceu o caminho que você quer seguir. É muito importante você ter isso. E para que você entenda essa mudança, né, entender o que você quer mudar, você tem que ter o conhecimento de si mesmo, né, um conhecimento interno. Então, olha só, nossos pensamentos são o começo da reação em cadeia que leva nossas palavras, enfim, às nossas ações. Então, tudo começa no pensamento. É uma reação constante. Muitas pessoas falam assim, não, porque eu quero mudar as minhas ações. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero tratar as pessoas melhores. Mas na sua mente, você não continua assim. Porque você acha que na sua mente, ninguém está vendo. Ninguém está ouvindo o que você está falando. Então, por exemplo, eu quero tratar as pessoas melhores. Não, eu quero tratar as pessoas melhor, eu acho que eu não estou tratando bem, ou eu quero ser mais alegre, eu quero ser uma pessoa tranquila, ou eu não quero comer tantos doces, ou eu quero fazer tal projeto. Então, tudo vai começar na sua mente. Se na sua mente você ainda não mudou, essa mudança não acontece de fato. Ela pode até surgir um pouco, mas ela não é duradoura. Ela não se mantém constante. Esse é o grande ponto, porque não adianta você querer mudar e o tempo inteiro não conseguir. Né? Começa um pouco, para. Começa um pouco, para. Começa um pouco, para. Isso geralmente está associado aos processos mentais que estão aí na sua cabeça. Dá um exemplo. Se eu quero tratar bem as pessoas, eu falo, não, vou tratar bem as pessoas. Aí alguém vem, fala alguma coisa, eu me controlo, né? Eu seguro aquilo para tratar bem. Eu vou, não, vou tratar bem. Não, tudo bem, tudo certo. Mas na minha mente eu tô falando, burro, idiota, não acredito que você fez isso. Será que você é bobo? Eu estou atacando mentalmente a pessoa, eu estou reclamando mentalmente, mas as minhas ações não são essas. O que acontece? Em um momento, isso estoura. Isso para. Eu sempre falo, cara, não dá. Isso aqui não dá, eu não vou continuar. Entendeu? Porque na minha mente eu não procurei mudar. Eu não procurei silenciar a minha mente quando veio, talvez, esse desejo de maltratar uma outra pessoa. Eu estou dando um exemplo aqui muito bobo, tá? Mas espero que você esteja compreendendo e consiga aplicar na sua rotina. Vou dar um outro exemplo. Digamos que eu não quero comer doces, porque doces estão me engordando e tal. Mas na minha mente eu só fico pensando. Eu falo, não, eu não quero comer esse doce. Mas na minha mente eu tô ali. Bolo de chocolate, chocolate derretido, bolo de milho. Assim, entendeu? A minha mente tá ali, nossa, que delícia, a textura do bolo. Então, tudo está acontecendo. Uma hora vai estourar. E quando que isso estoura, de fato? Quando você está mais vulnerável. Que é aquele momento que eu te falei, no trânsito, na hora do rush, quando você briga com alguém, quando você está em um momento que você baixa a guarda, porque é muito fácil eu falar aqui, não, eu tenho controle da minha mente, tenho controle de mim mesmo, tal. Mas quando acontece uma situação de estresse, é ali que você é provado. Eu acho que essa é a palavra mesmo, você é provado de verdade. É ali que a coisa acontece, e é ali que você precisa ter o seu controle. E você só vai conseguir isso se a sua mente for trabalhada antes, porque as mentes levam os seus pensamentos, levam as palavras que vão levar às ações. Isso é muito importante você ter claro. Não adianta você procurar uma mudança externa. A mudança começa internamente. Então ele vem falar aqui na segunda parte que
sobre o poder da mente. E aqui nós vamos cair, e até esse é o motivo de eu ter falado no último podcast, no podcast 10, se eu não me engano, onde eu falei do livro A Única Coisa, do Gary Keller. Ele coloca aqui: ao fazermos uma só coisa de cada vez, mas de forma bem feita, redescobrimos nossos poderes de concentração. Esse é o grande poder, a concentração. Se concentrar em uma única coisa. No podcast 10 eu até falei sobre o multitarefa, que não existe multitarefa. Eu nem vou entrar em detalhes aqui porque eu já falei. Mas como nós vivemos em um mundo bombardeado de informações o tempo inteiro, onde nós precisamos fazer várias coisas o tempo inteiro, não há essa concentração em uma única coisa. Nós não paramos para fazer uma única coisa por vez. Nós sempre temos 10 abas abertas, sempre estamos trabalhando, fazendo uma outra coisa, sempre estamos no trânsito, escutando uma outra coisa e tal. Ah, professor, mas qual que é o problema de fazer isso, de estar no trânsito escutando um som? Tem algum problema? Para a sua vida, não. Mas qual que é o treino de concentração que você está fazendo aí? Você está se concentrando em uma única coisa? Ou você está mantendo a sua mente sempre cheia de ruídos? Por isso que fazer uma única coisa por vez é um processo poderoso. Eu acredito nisso porque é o que eu utilizo desde quando eu comecei, desde que eu li esse livro, desde quando eu estudei, né? Tem um outro livro que eu tenho que trazer aqui, que é O Poder do Agora. Eu tenho me concentrado em fazer uma única coisa por vez, uma única atividade por vez. É perfeito? Lógico que não é perfeito. Muitas vezes eu me vejo fazendo várias coisas, até por uma questão de demanda. Mas é um treino que eu coloquei para minha vida. Esse é o meu treino. Falei, não, uma coisa por vez, para que isso haja uma reação em cadeia e eu consigo ir aos poucos completando todas as metas que eu tenho para cumprir ao longo da minha semana, do meu ano, seja o que for. Mas tudo com concentração. Porque a partir desse treino de concentração, eu consigo ir jogando para outras áreas da minha vida. Entenda que todas as áreas da sua vida vão ser um reflexo mais ou menos de como que você é. Ah, não, mas na questão profissional eu sou muito focado, mas na questão pessoal não, eu sempre estou desatento. Na verdade, o que acontece? Você também é desfocado, eu vou utilizar esse termo, desfocado, tá? Não é o certo, mas você não tem a sua concentração. Na verdade, o que você faz? Você se controla um pouco mais, talvez, no trabalho. Você usa mais da sua força de vontade para segurar um impulso que talvez seria de não estar tão atento. Você segura um pouco mais e na sua vida pessoal você solta. Então não é essa mudança verdadeira, porque essa mudança verdadeira começa com uma mudança interna. Então olha só, a mente inquieta se prende a tantos pensamentos e expectativas que se torna opressora. Aqui vem um ponto grande. Sabe quando você fala, cara, eu não aguento mais pensar nisso, eu não quero mais isso, eu não quero mais essa preocupação, eu não quero mais pensar sobre isso. Eu acordo pensando nisso, eu durmo pensando nisso, eu estou o tempo inteiro pensando nisso. A mente se torna a sua opressora. Só quem sentiu isso de verdade pode sentir o cansaço que isso dá. Porque esse é um cansaço que é um cansaço mental que joga direto para o seu corpo. Seu corpo sente esse cansaço também. E isso é péssimo. Então, você precisa entender, né? Então, a gente vai fazer aqui um pouco da engenharia reversa para você perceber o quanto é ruim você ficar preso a esse excesso de pensamentos para que você comece a buscar a saída, que é o quê? Você ter uma mente tranquila. E aí que vem o quê? A meditação. Então ele coloca aqui, a meditação é uma ferramenta. Você não precisa se apegar a ela. Assim como quase tudo que a gente utiliza. Né? Às vezes quando eu falo um método de estudo, uma técnica de estudo, quando eu falo para a pessoa, não faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, não é uma regra para a vida. Não significa que só dessa forma você vai conseguir a atenção. Assim também é a meditação. A meditação é uma ferramenta. É uma ferramenta que você não precisa se apegar a ela. Ah, se eu não meditar, meu Deus, meu dia acaba. Você pode ter hábitos e falar, pô, eu gosto de começar o dia bem e tal, e fazer o possível para acontecer. Mas não ficar preso, não ficar refém dessa ferramenta. Porque essa ferramenta ela vem para te enriquecer, não para te deixar mais preso ainda. E é importante que você tenha isso claro. E olha só, a meditação ajuda você a ser uma pessoa melhor. Ela não só melhora você, mas melhora a pessoa que já somos por dentro e por fora. Então ela sempre vai procurar externalizar o seu melhor.
Porque uma vez que você passa a reconhecer os seus defeitos, uma vez que você passa a reconhecer as suas dificuldades, uma vez que você passa a eliminar um pouco do ruído para ser um pouco mais atento à vida e às pessoas, você fatidicamente se torna uma pessoa melhor. É consequência disso. Não tem como você não ser uma pessoa melhor. Porque se eu sou uma pessoa atenta, se eu sei dos meus defeitos, eu paro de julgar os outros. Se eu passo a prestar mais atenção nos outros, então eu dou mais atenção, eu compreendo mais os outros. Se eu estou mais atento à vida, eu consigo fazer melhor as minhas atividades, consequentemente eu me torno uma pessoa melhor. E essa ferramenta, que é a ferramenta da meditação, ela vem justamente para ajudar nisso. Lógico, o autor, né, o Gyawa, ele fala aqui porque é dentro da filosofia que ele segue, que é a filosofia zen budista. Então, essa é a ferramenta dele, mas tem outras ferramentas que espero em outros podcasts trazer aqui para a gente apresentar também, porque eu acredito que você tem que colocar em prática, esse é um ponto que eu acredito. Acredito também que cada pessoa tem a sua maneira de ser, agir. Para algumas pessoas falar, cara, meditação não funciona para mim, mas o que funciona para mim é um outro exercício lá, yoga. Yoga funciona para mim, entendeu? A meditação, só a meditação plena aqui, né? Existem vários tipos de meditação, mas vamos colocar meditação de forma genérica, bem genérica aqui, que é o quê? Você ficar sentado pensando no vazio ou esvaziando a mente. Vamos colocar dessa forma aqui, mas existem vários tipos, meditação transcendental, meditação mindfulness, que todo mundo fala hoje, tá? Então, assim, são vários tipos de ferramenta. Então, olha só, se não observarmos as nossas emoções, elas endurecem e plantam sementes de inquietude e aflição. Aqui ele vai colocar um outro elemento que é a emoção. Porque veja só, quando nós falamos em mente, muitas vezes nós pensamos apenas no lado racional da mente. Ah, não, mas é isso, tal, tô raciocinando sobre isso aqui. Mas existe o aspecto emocional, que é aquilo que eu falei. Muitas vezes a gente racionalmente, não, eu tenho controle, mas quando vem um impulso emocional que gera aquela reação grande, aí a gente perde o controle. Então você tem que estar observando não só a sua mente, o que ela está processando de forma racional, essas informações, mas como você se sente. E aqui vem uma coisa bem difícil, né? Você começar a reconhecer os seus sentimentos. O que eu estou sentindo agora? Nesse exato momento eu estou com raiva, eu estou alegre, eu estou triste. Por que eu estou triste? O que me gerou essa tristeza? Então, essa conversa interna vai ajudando você a se reconhecer e reconhecer as suas emoções. Até para que você entenda os momentos do que você deve ou não deve fazer. Porque se você está num lugar, às vezes você fala, poxa, estou num lugar. Você reconhece que aquele lugar está gerando para você uma emoção ruim. Você tem a opção de não sair dali, de mudar, ou de procurar outros artifícios, outras ferramentas para poder lidar melhor com qualquer tipo de problema que possa acontecer. E você só consegue fazer isso a partir da observação. Porque se você não sabe qual emoção você está sentindo, você simplesmente responde ao impulso que surge aí para você. Eu começo a gritar com alguém. Entendeu? Você está com raiva, mas você não consegue reconhecer a raiva. Você não consegue reconhecer a raiva surgindo. Ou você pode até reconhecer e aí você libera. Não falar, eu sei que eu estou com raiva e eu quero descontar em alguém. É um começo. É um começo, você começa a perceber e vai gerar um remorso em você se você for uma pessoa mais atenta. Você fala, putz, cara, eu tava com raiva, descontrolei ali, eu sabia que eu tava com raiva, eu deveria ter procurado uma outra saída, e aí você começa a bolar estratégias para lidar melhor com as suas emoções. Então ele fala aqui de 3 princípios, né? A presença mental no agora, a consciência desperta, contínua, né? E o espaço. Então, tudo isso faz parte. Então, você tem que estar presente, você tem que ter essa consciência desperta, contínua o tempo inteiro, e ao mesmo tempo você tem que estar atento ao seu espaço, ao meio que você vive, para a partir disso você conseguir se posicionar e conseguir seguir a sua vida. Porque esse é o grande ponto, seguir a sua vida sem gerar os problemas, cansaço mental, descontrole emocional, etc. Beleza? Estamos seguindo com o raciocínio, tá? Vamos seguindo aqui, olha. Agora ele vai chegar para os hábitos diários da mente serena. Então, primeiro ponto.
Aqui é bem prático, tá? Aqui vai uma questão bem prática. Porque eu dei todo esse... Parando, você deve pensar agora, pô, professor, mas e aí? Você falou, tá lindo, maravilhoso, isso, eu quero isso, mas e aí? Como que a gente faz? Eu vou trazer aqui alguns elementos que ele apresenta como prática para que você consiga isso. Primeiro, a consciência do corpo e da respiração é o primeiro passo. Então, algumas meditações de concentração na respiração, que é bem comum início de uma meditação, a concentração na respiração já ajuda você a ter uma certa consciência do seu corpo. O seu corpo ajuda você a definir e a identificar muitas emoções e possíveis coisas que estão acontecendo com você. Você consegue perceber através do seu corpo, mas para isso você precisa estar atento a ele. Então, olha só, se sentimos que nosso corpo está tenso, é provável que a nossa mente também. É uma forma de você identificar. Ah, puxa, eu tô meio rígido aqui, tô não sei o que. Então, peraí, o que tá acontecendo? Então, você tem que aprender a relaxar o seu corpo e a partir de relaxar o seu corpo, você consegue relaxar a sua mente também. Esse é um ponto importante para você estar atento. Outro é praticar o exercício da respiração consciente. Às vezes você fala, pô, eu não consigo meditar, deixar minha mente pensando em nada. Mas você pode meditar simplesmente se concentrando na sua respiração. Respirando e apenas atento ao inspirar e o expirar. Só isso já é uma prática importante. Eu sei que banalizaram muito aquela coisa do tipo, né, quando a pessoa está brava, fala, respira que ajuda. Banalizaram demais isso, todo mundo fala, isso não ajuda, isso é conversa fiada, mas ajuda muito. Tá? Respirar profundamente, respirar de forma consciente, estar atento à sua respiração ajuda muito a acalmar a sua mente. E isso é com exercício. Até que você chegue a um ponto que você fique constantemente ou quase constantemente presente ali e atento à sua respiração. Isso é uma coisa para você pensar agora. Você está atento à sua respiração? Como que você está respirando? Você está respirando ofegante? Você está correndo em algum lugar? Ou você simplesmente está respirando ofegante do nada? Sem motivo. Como que está o seu corpo agora? Você está rígido? Você está prestando atenção em alguma coisa? O que você está fazendo agora? Como que você está se sentindo nesse exato momento? Esse já é um exercício para você já começar a ter consciência do seu corpo. Vamos para a segunda prática. A segunda prática que ele coloca é você escolher bem as suas palavras. Eu estou lendo o livro O Quarto Compromisso. Acho que é esse o nome do livro, O Quarto Compromisso. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo, Os Quatro Compromissos. Tá? E ele fala muito de palavra. Eu vou até trazer esse livro podcast, eu acho que é importante. Então, ele coloca uma frase do Buda aqui, né? Uma só palavra que traga paz é melhor do que 1000 palavras vãs. Isso é muito difícil, né? Eu tô colocando aqui, são coisas difíceis, mas eu não quero que você se... Eu tô falando o difícil... Primeiro, para que você não fique, não, isso é muito simples, pronto, e se decepcionar depois. Ao mesmo tempo, não estou colocando um empecilho para que você não tente. Tá? Eu quero que você aplique isso na sua vida. Assim como eu tento aplicar na minha vida, eu estou fazendo essa reflexão com você para te convidar a fazer isso também. E usar bem as suas palavras. Se você tem consciência, você consegue usar bem as suas palavras. Isso é muito importante. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, vou deixar para fazer o podcast sobre os 4 compromissos, que ele fala só disso. Acho que ali vai ter tudo que a gente precisa. Então vamos seguindo em frente. A outra dica que ele dá é o dom do silêncio. Né? Se formos capazes de ficar em silêncio 1 hora por dia, começaremos a desenvolver o discernimento e a mente serena. Isso é verdade, tá? Para você chegar nessa 1 hora por dia, você vai ter que galgar aí um caminho, né, de ir meditando em poucos minutos, até que você chega a essa capacidade de meditar 1 hora por dia. Ficar em silêncio, pelo menos. Né? Eu não vou colocar o meditar aqui. Simplesmente ficar calado, sem falar absolutamente nada com ninguém. Só falar, eu vou ficar em silêncio por 1 hora. Você coloca o seu timer e fala, não vou falar absolutamente nada. Ah, professor, mas eu já fico em silêncio quando eu estou dormindo. Isso não conta. Quero no dia a dia você conseguir fazer isso. Né? Você conseguir parar. Não é nem que você não medite, ficar sem falar alguma coisa. Já ajuda. Porque a partir de quando você fica em silêncio, você vai começar a escutar o barulho da sua mente, tudo que ela gera, e a partir desse barulho você começa a falar, eita, peraí, tem que dar um jeito nisso aqui. Tem que dar um jeito nessa bagunça que está na minha mente.
para que você se reconheça. Você começa a reconhecer aí as suas limitações, você começa a reconhecer aí o que precisa ser mudado. O silêncio é importante, o dom do silêncio. Também tem nos 4 compromissos, quero trazer aqui pra gente. A outra dica dele é leia, olhe e ouça. Quando estamos muito ocupados, descobrimos que passamos tempo demais sem ler, ouvir música ou sem apreciar arte e cultura. Isso é muito verdade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu adoro música. Gosto demais, demais mesmo. E eu tava numa demanda grande, assim, de fazer esse trabalho e tudo, que a música ela fazia parte só do background, assim, só do ambiente. Né? Nunca tinha parado. Eu sempre fui de escutar música, assim, de escutar álbuns inteiros, para analisar a música do artista, de estar atento. Parou. Entendeu? Parou, agora tá só assim, tô trabalhando, tô escutando música, tô fazendo nem caminhada, quando eu faço a caminhada, às vezes eu coloco podcast. Então, ou audiolivro, né? É mais audiolivro do que podcast, é difícil, por mais que eu faça o podcast, é difícil ter um podcast que eu ouça. E a gente perdeu isso. Lembra daquilo de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo? Esse é o grande problema. Porque, tô escutando música aqui e tal. Você não para apreciar a música. Você não para apreciar uma arte. Arte e cultura piorou. Né? Porque o acesso à arte, dependendo de onde você mora, é zero. Dependendo de onde você mora, você não tem acesso à arte. Você não consegue contemplar. Você vai contemplar num computador, onde você coloca. Mas quem coloca isso? Coloca só de papel de parede. Coloca lá a Mona Lisa. Coloca lá uma arte do Goya. E só no papel de parede. Você não para contemplar aquilo. E tudo isso são atitudes, não para que você, olha, nossa, eu sou muito especial porque eu contemplo a arte. Não é isso, é um exercício mesmo. Né? Contemplar a natureza, isso é uma coisa difícil. A gente tem um parque aqui, às vezes a gente vai... Agora não, porque quando eu estou gravando esse podcast, aconteceu a pandemia, né? Então a gente está sem poder ir nos parques e tal, mas nós temos um parque aqui que volta e meia a gente fazia caminhada sempre, né, nele. E era um momento que eu tirava às vezes para olhar, porque tem um lago, tem uma parte assim que é a floresta um pouco mais densa, para contemplar realmente a natureza. Isso ajuda demais, é quase como contemplar a arte, né? Presencialmente, para que você sinta aquilo. Seguindo em frente, ele coloca aqui, agradeça, né? Esse é o básico. Ao agradecermos tudo o que é bom em nossa vida, descobriremos que o nosso amor e a nossa compaixão se multiplicam. Ser grato é muito importante. E também estão banalizando demais. Né? Então, assim, tudo... não, você tem que ser grato. Não, eu sou grato, sim, muito obrigado. Né? Tudo da boca para fora, tudo um racionalismo tremendo. Quando gratidão é sentimento. Gratidão não é racionalizar. Gratidão é sentir. Eu sinto grato por isso. Eu sinto grato pela vida. É muito difícil dependendo do seu perfil. Eu estou falando porque eu sou um perfil muito racional. É difícil, às vezes, sentir de verdade isso. Acho que você deve perceber que eu sou mais racional, até pelos moldes que eu coloco aqui, o podcast e todo o trabalho. Mas eu procuro sentir de verdade, dentro aqui. Essa é a gratidão verdadeira, porque é só através do sentir que gera a verdadeira gratidão. Não adianta eu chegar para você e falar gratidão, tá, vamos embora aqui e tal, próximo. Deu da boca para fora, entendeu? Eu tenho que sentir isso de verdade, que também é um treino constante que você faz. Quando você for grato por alguma coisa, seja de verdade, se coloque ali, sinta a gratidão. Você olha e fala, cara, nossa, que legal. Que nós estamos muito felizes, isso está me gerando uma felicidade. Começa pela felicidade que você sente, pela paz que você sente. Seguindo em frente com as dicas, porque o nosso tempo já está indo aqui, vamos lá. Mude um hábito. Né? Na vida cotidiana, as pessoas têm muitos hábitos arraigados que são inócuos, mas que encorajam a mente a fazer o máximo possível de forma automática. Mudar um hábito ajuda você a trazer a sua mente de volta. Tá? Porque assim, se eu escovo meu dente todos os dias, isso é automático. Eu estou escovando meu dente e minha mente está pensando em 200 milhões de coisas. Como que eu quebro isso? Quando eu escovo meu dente com a mão esquerda. Porque aí eu trago a minha mente para a ação. E aí eu obrigo a minha mente a estar atento naquele momento. Você entende? Então eu mudei um hábito que era comum e aí eu quebrei aquela coisa da minha mente querer me dominar, né? Com um monte de informação, tem que pagar a conta, tem que ir tal lugar. Não, quebrei, agora eu tenho que estar atento, porque senão eu meto a escova na minha gengiva e me machuco. Então, tudo isso ajuda. Você está vendo? Mais uma ferramenta, a mudança de hábito.
né? Ah, não, agora todas as vezes que eu for caminhar, eu vou caminhar de tal jeito, porque aí eu consigo tal. Vou estar mais atento à minha postura. E todas essas mudanças de hábito vão ajudando você a se tornar uma pessoa melhor, dependendo dos hábitos bons que você coloca, ao mesmo tempo trazem a sua atenção para aquilo que você está fazendo. A outra dica é o que ocorreu bem hoje? Por que não passar algum tempo percebendo o que deu certo no dia de hoje? Coloquemos as nossas preocupações de lado com relação às tarefas que ainda não foram terminadas e fiquemos tranquilos a respeito do que foi feito. Mais uma vez, algo extremamente importante e que poucas pessoas fazem porque a gente fica preso ao que não fez, a um excesso de perfeccionismo. Eu me coloco muito nisso, eu atendo várias pessoas e eu percebo isso muito, muito mesmo. E eu sempre tento trazer para as pessoas, quando eu faço um acompanhamento, falo, olha, peraí, vamos olhar o que a gente fez, o que deu certo. Mesma coisa eu faço comigo. O que está dando certo? Para que isso eu perceba e falo, cara, eu estou caminhando. Eu estou gravando esse podcast hoje. Isso é uma coisa que deu certo. Fora o que eu já fiz no dia de vídeo que eu editei, de um monte de coisa. Isso é o que eu fiz certo e eu estou feliz por isso. Teve coisas que eu deixei de fazer? Teve, mas não importa. O que importa é que eu consegui fazer isso aqui hoje. Beleza? Olha, são várias dicas. O nosso tempo está estourando aqui. Eu não quero passar muito dos 40 minutos, que eu acho que é um tempo legal. Quero dizer o seguinte. Tem o livro aqui, se você está no YouTube, o link está aqui embaixo. Tem no podcast também, dá para você ver lá na descrição. Vale a pena. Livro A Mente Serena, de Giawa, tá com GY, do Campa. Beleza? Você vai gostar desse livro, bem prático, bem direto. Ajuda você a ter uma consciência melhor, ajuda você a estar mais concentrado. Olha só, se você tem alguma dúvida, se você gostou desse podcast, sabe o que você faz? Manda uma mensagem para mim no 67993030488. Vou repetir, 993030488. É o meu WhatsApp. Fala lá o que você achou, o que você gostou, o que você está fazendo. É o nosso canal de comunicação. Aproveita que você está aqui, está escutando no Apple, dá uma curtida lá, dá 5 estrelas, comenta, está escutando em outra ferramenta, compartilha. Coisas que você faz que ajudam muito o podcast. É mandar para alguém, convidar a pessoa a inscrever, assinar o podcast, compartilhar, clicar em gostei na onde você está, colocar as estrelinhas lá no Apple. Isso ajuda demais a espalhar o nosso conhecimento. Lembrando sempre que o podcast vem com o suporte do meu programa, o Método 5, que é um meu programa de cursos, acompanhamento. Para saber mais a respeito, acesse método5.com. Beleza? É isso. Passamos o tempo. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo episódio do nosso podcast Psinecast. Um abraço e até mais.